Capítulo 2. A expansão marítima europeia e o descobrimento do Brasil. Sinopse. Este capítulo aborda as condicionantes físicas e políticas que levaram os portugueses a se aventurarem pelo Mar Tenebroso, como antigamente era chamado o Oceano Atlântico, em busca de caminhos alternativos para o comércio com o Oriente. Examinamos no capítulo anterior o desenvolvimento da construção naval e dos instrumentos náuticos que permitiram tal feito e agora vamos conhecer um pouco da história de Portugal e de seus navegadores. O pioneirismo português, ao assumir a liderança do processo de expansão marítima europeia no final do século XIV, encontra explicação em dois acontecimentos decisivos. O país estava com suas fronteiras estabelecidas, após as guerras da Reconquista, que resultou na expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, e firmava-se, então, como o primeiro Estado europeu moderno, politicamente centralizado, após a vitória militar contra os reinos vizinhos de Leão e Castela. Tal processo de centralização do poder foi fator muito importante para que o reino português pudesse lançar-se à aventura ultramarina, e quebrar o monopólio exercido pelas cidades de Gênova e Veneza sobre as rotas de comércio com a Ásia e estabelecer contato direto com as fontes produtoras. Para isso, em muito contribuiu a estrutura naval já existente, cujo desenvolvimento foi estimulado pela coroa portuguesa. Na verdade, a expansão ultramarina ensejou uma aliança entre setores mercantis e a nobreza, tendo o Estado controle e direção de tal empreendimento. A primeira conquista portuguesa no ultramar foi a cidade de Ceuta, ao norte da África onde hoje fica situado Marrocos. Na sequência, Diogo Cão explorou a costa africana entre os anos de 1482 e 1485. Bartolomeu Dias atingiu o sul do continente africano e ultrapassou o Cabo das Tormentas em 1487, onde hoje fica a África do Sul, que, após este acontecimento, passou a chamar-se Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, chegou a Calicut, sudoeste da Índia, estabelecendo a rota entre Portugal e o Oriente. Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chegou às terras do Brasil, consolidando o Império Ultramarino Português. Descobertas as terras que Portugal denominou Brasil, tornou-se imperioso seu reconhecimento e povoamento. Veremos, a partir daqui, quais as expedições que partiram para o reconhecimento do litoral das novas terras e as providências para povoá-la e defendê-la. Como navegar é preciso, vamos partir para o reconhecimento de novas terras. As armas e os barões assinalados. Que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando, as marítimas águas consagradas. Trechos de um dos poemas de Luís Vaz de Camões, da obra Os Lusíadas, editada em 1572. Nau pintura a óleo de Carlos Quirós, que acervo do Clube Naval. Fundamentos da organização do Estado português e a expansão ultramarina. A condição fundamental para o processo de formação das nações europeias foi a crise do feudalismo, que teve início em meados do século XIII. Esta crise foi resultante da relativa paz que vivia o continente europeu, que permitiu a criação dos burgos, fora dos limites do senhor feudal, que lhes dava proteção em troca da vassalagem, que viriam a se transformar em vilas ou cidades com relativa autonomia. Isto provocou o enfraquecimento dos senhores feudais, reduzindo o poder da nobreza e, consequentemente, abrindo espaço para a retomada do poder político pelos reis. Os soberanos, à medida que obtinham recursos financeiros, em troca de privilégios, fortaleciam seus exércitos e submetiam os antigos feudos e as novas vilas e cidades à sua autoridade, incorporando esses territórios ao que viria a ser seus reinos. Era o embrião do futuro Estado Nacional. Intensas lutas precederam e consolidaram o Estado português. Iniciou com a expulsão dos mouros da Península Ibérica em 1249. Os mouros invadiram a Península Ibérica no ano de 711, no movimento denominado Reconquista, quando Portugal consolidou seu território e firmou-se como o primeiro Estado europeu moderno, segundo o historiador Charles Boxer. Mas somente após a vitória sobre os reinos de Leão e Castela, em 1385, na Batalha de Aljubarrota, e a assinatura do Tratado de Paz e Aliança Perpétua com o Reino de Castela, em 1411, a paz foi selada.
Portugal iniciou seu processo de expansão ultramarina conquistando aos mouros a cidade de Ceuta, no norte da África. A partir daí, virou-se para o mar, onde se tornou dominante. Como não poderia deixar de ser, esta empreitada envolveu somas altíssimas, e para financiá-la, a coroa portuguesa se valeu do aumento de impostos e recorreu a empréstimos de grandes comerciantes e banqueiros, inclusive italianos. Até o final da Idade Média não existiam nações como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, por exemplo. Grande parte do território europeu naquela época era dividido em feudos governados por nobres, senhor feudal, onde os indivíduos, vassalos, consideravam-se naturais da cidade em que haviam nascido, como Londres, Lisboa, Madrid. É importante saber que o conceito de nação e o de Estado não se confundem. O Estado é constituído por um conjunto de instituições e poderes políticos tendo como base um território. O conceito de nação pode ser definido como um agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros, fixados em um território, são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Um Estado pode ser formado por várias nações, como o caso da ex-União Soviética e da antiga Iugoslávia. A 30 de abril de 711, o exército de Tariq, general berbere muçulmano, desembarcou no rochedo que posteriormente se chamou Jebel el Tariq, ou seja, Monte de Tariq, e que hoje é conhecido como Gibraltar. Depois de ter todo o exército em terra, conta-se que mandou queimar os navios e disse aos seus soldados: "Irmãos pelo Islã, temos agora o inimigo pela frente e o mar profundo por detrás. Não podemos voltar para o nosso lar porque queimamos os nossos barcos. Agora só nos resta derrotar o inimigo ou morrer de forma covarde, afogando-nos no mar. Quem me seguirá?" Lusitânia. A região que hoje é conhecida como Portugal foi originalmente habitada por populações iberas de origem indo-europeia. Mais tarde, foi ocupada, sucessivamente, por fenícios, século XII a. C. Gregos, século VII a. C. Cartagineses, século III a. C. Romanos, século II a. C. e, posteriormente, pelos visigodos, povo germânico, convertido ao cristianismo no século VI, desde 624. Em 711, a região foi conquistada pelos muçulmanos, impulsionados por sua política de expansionismo, tendo como base uma coligação formada por árabes, sírios, persas, egípcios e berberes, estes em maioria, todos unidos pela fé islâmica e denominados mouros. Quase a totalidade da península caiu em mãos dos mouros que, em seu avanço, só foram bloqueados quando tentaram invadir a França. A resistência aos invasores só ganhou força a partir do século XI, após a formação dos reinos cristãos ao norte, como Leão, Castela, Navarra e Aragão. A guerra deflagrada contra os mouros contou com o apoio de grande parte da aristocracia europeia, atraída pelas terras que a conquista lhes proporcionaria. Durante o reinado de Afonso VI, de 1069 a 1109, de Leão e Castela, a partir de 1072, dois nobres franceses, Raimundo e Henrique de Borgonha, receberam como recompensa pelos serviços prestados na campanha a mão das filhas do rei, além de terras como dote. D. Raimundo recebeu as terras a norte do rio Minho, o condado de Galiza, e D. Henrique o condado portucalense. Estas terras não se constituíam em reinos independentes e seus proprietários deviam prestar vassalagem ao rei de Leão. A origem do próprio Estado português se deu com a formação do condado portucalense, sob o domínio de D. Henrique de Borgonha. Este nobre, tendo senhorio de ampla região entre os rios Minho e Mondego, procurou reforçar, através da luta contra os mouros, seu poderio sobre os demais senhores de terras daquela área, bem como conseguir autonomia frente aos interesses do vizinho Reino de Leão, a cujo soberano, como já foi dito, devia a vassalagem. O caráter inicial da formação dos reinos ibéricos, definido pelos aspectos militar e religioso desenvolvidos nas lutas contra os mouros, marcou as tendências principais da constituição desses estados. De um lado, o processo de expulsão do inimigo muçulmano deu prioridade ao aspecto militar, o que criou a necessidade de unificação do comando das forças cristãs, papel exercido pelos senhores de terras mais poderosos das diversas regiões da península. Por outro lado, o profundo caráter religioso tomado pela Reconquista, identificada com as cruzadas contra os infiéis muçulmanos, fez com que a Igreja de Roma tivesse grande interesse no sucesso das forças cristãs. As vitórias alcançadas pelos exércitos de D. Henrique mostraram à Santa Sé a importância que estes vinham adquirindo no sucesso das lutas militares.
Assim, os interesses do senhorio do condado e os do papado iam aos poucos convergindo para o reconhecimento da autonomia portucalense ante o Reino de Leão. O Tratado de Zamora, firmado em 1143 entre o Duque portucalense de Afonso Henriques, de 1128 a 1185, filho de Henrique de Borgonha, e Dom Afonso VII, imperador de Leão, determinou o reconhecimento por parte deste último da independência do antigo condado, agora Reino de Portugal. Uma carta régia de 13 de dezembro de 1143 colocou o novo reino sob a proteção da Santa Sé, o que lhe garantia a mediação do papado em caso de ruptura do Tratado de Zamora e a criação de bispados sem interferência leonesa. Esse processo se concluiu em 1179, quando o Papa Alexandre III, pela Bula Manifestis Probatum, de 23 de maio do mesmo ano, reconheceu Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Ordens militares e religiosas. Outro fator a ser ressaltado diz respeito às ordens militares, ordens de cavalaria sujeitas a um estatuto religioso e que se propunham a lutar contra os muçulmanos, no processo da Reconquista. Tais ordens, fundadas com o intuito de auxiliar os doentes e peregrinos que iam à Terra Santa e, sobretudo, para combater militarmente os adeptos da fé muçulmana, participaram das batalhas contra os mouros na Península Ibérica. Seus contingentes, em muitos casos, formaram a base dos exércitos cristãos. Em consequência dessa atuação, várias ordens receberam doações de terras nos reinos ibéricos. Em Portugal, as ordens dos Templários, de Avis e de Santiago foram as mais beneficiadas por tais privilégios. As ordens, no entanto, não se destacaram apenas pelo seu aspecto militar. Contribuíram significativamente para o povoamento do território português, a partir das regiões que lhes foram distribuídas. Em torno de castelos e fortalezas, com efeito, desenvolveram atividades agrícolas que levaram à fixação da população. Além disso, foi igualmente importante nesse processo de ocupação territorial a participação das ordens religiosas cujos membros não atuavam das lutas militares. Os mosteiros e capelas destas ordens, dentre as quais se destacou a dos beneditinos, tornaram-se polos de atração pela segurança que ofereciam a inúmeras famílias. Da mesma forma, desde a Reconquista, as ordens tomaram a peito a colonização de zonas desertas ou dizimadas pela guerra, criando novos focos de povoamento e estimulando a exploração da terra. O papel da nobreza. Além de setores diretamente ligados à Igreja, assinala-se também intensa vinculação da nobreza portucalense na formação do Estado Nacional Lusitano. Este setor social, cujo poder se originava na propriedade da terra, também participou de forma decisiva nas guerras da Reconquista, apoiando o esforço militar da realeza. Esta, num primeiro momento, concedeu privilégios bastante amplos à nobreza. Mais tarde, contudo, pretendeu limitar tais privilégios, impondo medidas que beneficiavam a centralização do poder. Uma das providências tomadas nesse sentido foi a autonomia concedida pelo poder central aos conselhos, que correspondem aos municípios nos dias de hoje, onde começavam a ter influência as aspirações de comerciantes e mestres de ofício. O apoio do rei aos conselhos visava enfraquecer o poder da nobreza fundiária em sua própria base territorial, impedindo assim que os senhores de terras fizessem prevalecer livremente seus interesses nas áreas que comandavam, sem levar em conta as determinações régias. Outro mecanismo de limitação do poder da nobreza foi o estabelecimento das inquirições. A partir de uma interrupção nas lutas militares contra os mouros, entre os séculos XII e XIII, a coroa portuguesa buscou avaliar a situação da propriedade de terras no reino. Durante a Reconquista, a nobreza laica e eclesiástica aproveitou-se da falta de controle régio para alargar seus domínios territoriais e privilégios, prejudicando em alguns casos os direitos e rendimentos da coroa. Para coibir tal situação, o poder real utilizou-se das inquirições, pelas quais se formavam comissões de inquérito, alçadas, a fim de investigar se os direitos reais devidos estariam sendo cumpridos e até mesmo verificar o direito legal às propriedades. Tal mecanismo se completava com as confirmações, processo pelo qual o rei sancionava não só a propriedade da terra como o próprio título nobiliárquico do senhor em questão. Esses poderes submetiam, de certa maneira, a nobreza eclesiástica e civil à coroa, já que passavam a depender desta para a preservação tanto do título quanto da propriedade. Durante o reinado de Dom Dinis foi publicado o Código voltado para a proteção das classes menos favorecidas contra abusos de poder, e estimulada uma reforma agrária que incluiu a redistribuição de terras e fundação de várias comunidades rurais.
A cultura foi um de seus interesses pessoais, e como apreciador da literatura, escreveu vários livros abordando temas como administração e vários volumes de poesia. Nesse período, Lisboa foi considerada um importante centro cultural, culminando com a fundação da Universidade de Coimbra pela Magna Charta Privilegiorum. A importância do mar na formação de Portugal. Paralelamente aos problemas político-territoriais apontados, é digno de destaque que, além da agricultura, o comércio marítimo e a pesca eram as mais importantes atividades praticadas em Portugal, país de solo nem sempre fértil e produtivo. A atividade pesqueira destacou-se como fundamental para complemento da alimentação de sua população. Situado em posição geográfica estratégica, à beira do Oceano Atlântico e próximo ao Mediterrâneo, era de se esperar que desenvolvesse grande devotamento à navegação e, consequentemente, à construção naval. Natural, também, que a marinha portuguesa fosse utilizada em caráter militar, o que ocorreu a partir do século XII. No reinado de D. Sancho II, de 1223 a 1245, podem ser assinaladas as primeiras tentativas de implantação de uma frota naval pertencente ao Estado, ordenando, inclusive, a construção de locais específicos nas praias para reparo de embarcações. Desenvolvimento econômico e social. Durante o reinado de D. Diniz, de 1279 a 1325, sexto rei de Portugal, primeiro a assinar documentos com nome completo e, presumidamente, primeiro rei não analfabeto daquele país, iniciativas bastante relevantes foram adotadas para o fomento da cultura, da agricultura, do comércio e da navegação. Denominado lavrador ou rei agricultor e ainda rei poeta ou rei trovador, D. Diniz foi um monarca essencialmente administrador e não guerreiro. Envolvendo-se em guerra contra Castela, em 1295, desistiu dela em troca das vilas de Serpa e Moura. Pelo Tratado de Alcanizes, 1297, formou a paz com Castela, ocasião em que foram definidas as fronteiras atuais entre os países ibéricos. Preocupado com a infraestrutura do país, ordenou a exploração de minas de cobre, estanho e ferro, fomentou as trocas comerciais com outros países, assinou o primeiro tratado comercial com a Inglaterra, em 1308, e instituiu a Marinha Real. Nomeou então o primeiro almirante, que se tem conhecimento, da Marinha Portuguesa, Nuno Fernandes Cogominho, para cuja vaga foi contratado, em 1317, o genovês Pesagno, ou Manuel Peçanha. Data dessa época a chegada dos portugueses às Ilhas Canárias. Deve-se também à sua iniciativa a intensificação da monocultura do pinheiro bravo, pinhal de Leiria, em princípio, com a finalidade de criar uma barreira vegetal que protegesse as terras agrícolas do avanço das areias costeiras, e também, como reserva florestal para o fornecimento de madeira destinada à construção naval e à exportação. O cultivo era extremamente racional. Sempre que havia corte de árvores, novas mudas eram plantadas de imediato, recorrendo-se a enormes sementeiras 5. Esta ação manteve o pinhal praticamente intacto e foi bastante utilizado durante os séculos XV e XVI, no período dos descobrimentos marítimos. Além de fornecer madeira para a construção naval, o pinho fornecia um subproduto importantíssimo para a conservação e calafeto dos cascos das embarcações, o chamado pez, alcatrão vegetal de grande poder de vedação. É notável que o pinhal de Leiria exista até os dias de hoje, constituindo uma das maiores manchas naturais da região do norte do distrito de Leiria. No reinado de D. Fernando I, de 1367 a 1383, último soberano da dinastia de Borgonha, foi baixada a Lei de Seis Marias, de 28 de maio de 1375. Tendo como medida coercitiva mais rígida a expropriação das terras não produtivas, essa lei foi mais uma tentativa de solucionar a carência de mão de obra no campo, causada pela fuga das populações para os centros urbanos, devido à peste negra. O resultado foi uma séria crise de abastecimento de gêneros alimentícios no reino. A Lei de Seis Marias, que mais tarde seria aplicada no Brasil, teve pouco efeito prático. Seus artigos, apesar de conterem ameaças aos proprietários de terras, atuaram no sentido de fortalecê-los, pois obrigavam os trabalhadores a permanecerem nos campos, mesmo em troca de baixa remuneração. Ainda durante o reinado de D. Fernando I, a construção naval recebeu grande incentivo, mediante a isenção de impostos e a concessão de vantagens e garantias aos construtores navais, tais como a autorização aos construtores de embarcações com mais de 100 tonéis que cortassem a madeira necessária nas matas reais com isenção de impostos. Também ficou isenta de impostos a matéria-prima importada destinada à construção naval.
Em 1380, o monarca criou a Companhia das Naus, que funcionava como uma empresa de seguros destinada a evitar a ruína financeira dos homens do mar. Como resultado, incrementaram-se o comércio marítimo, a exportação de produtos da agricultura e a importação de tecidos e manufaturas. As rendas da alfândega de Lisboa, considerado Porto Franco, aumentaram significativamente e era intensamente frequentado por estrangeiros. Outra importante iniciativa de D. Fernando foi a instalação da Torre do Tombo, o Arquivo Nacional Português, onde se guardavam documentos importantes que preservavam a memória e a história de Portugal. Foi-lhe dado este nome porque ficava sediado numa torre do Castelo de São Jorge, e tombo, porque significava lançar em livro, inventariar, registrar. D. Fernando envolveu-se em 3 guerras contra Castela e passou a ser mal visto pela opinião pública por seu casamento com Dona Leonor Teles, cujo casamento anterior fora anulado. Após a morte de D. Fernando, os portugueses não aceitaram a regência da rainha viúva em nome da filha, a infanta Dona Beatriz, casada com um potencial inimigo, o rei de Castela. Este fator, somado à continuidade da crise de abastecimento, deflagrou a Revolução de Avis. Após deliberação das cortes, foi aclamado rei o mestre da Ordem de Avis, D. João I, de 1385 a 1433, filho bastardo do 8º rei de Portugal D. Pedro I, de 1357 a 1367, a quem caberia inaugurar uma nova dinastia. Vitoriosa em Lisboa, a revolta transformou-se em movimento de fidalgos e plebeus em guerra contra Castela, cujo rei declarou pretensão à coroa portuguesa. Os castelhanos foram vencidos em várias batalhas, e embora tenham bloqueado Lisboa, foram, afinal, fragorosamente derrotados na Batalha de Aljubarrota, 1385. A paz só foi selada em 1411. Outra consequência importante dos fatos apontados foi a renovação da aristocracia portuguesa. Os setores que haviam apoiado Castela tiveram seus bens confiscados pela coroa, a qual os doou em parte aos seus aliados. Com tal divisão na nobreza, houve até mesmo casos em que pais perderam os bens para seus próprios filhos. Além disso, o apoio dos grupos mercantis a D. João I fez com que as aspirações de tais grupos passassem a ser valorizadas pelo poder régio. A situação econômica do reino, ao sair vitoriosa da Revolução, era uma das mais graves. A alta do custo de vida e a queda do valor da moeda colocaram o tesouro português em situação bastante difícil. Hoje, técnica muito parecida é defendida por ambientalistas para ser implantada na exploração de madeira da região amazônica, considerada internacionalmente como ecologicamente correta. Durante o reinado de Dom Afonso IV, de 1325 a 1357, Portugal foi atingido pela peste negra, peste bubônica, transmitida pelas pulgas que infestam ratos. Esta foi a maior, a mais trágica epidemia que a história registra, tendo produzido um morticínio sem paralelo. Foi chamada peste negra pelas manchas escuras que apareciam na pele dos enfermos. Como outras epidemias, teve início na Ásia Central, espalhando-se por via terrestre e marítima em todas as direções. Em 1334 causou 5.000 mortes na Mongólia e no norte da China. Houve grande mortandade na Mesopotâmia e na Síria, cujas estradas ficaram juncadas de cadáveres dos que fugiam das cidades. No Cairo os mortos eram atirados em valas comuns e em Alexandria os cadáveres ficaram insepultos. Calcula-se em 24 milhões o número de mortos nos países do Oriente. Em 1347 a epidemia alcançou a Crimeia, o arquipélago grego e a Sicília. Em 1348 embarcações genovesas procedentes da Crimeia aportaram em Marsella, no sul da França, ali disseminando a doença. Em um ano, a maior parte da população de Marsella foi dizimada pela peste. Em 1349 a peste chegou ao centro e ao norte da Itália e dali se estendeu a toda a Europa. Em sua caminhada devastadora semeou a desolação e a morte nos campos e nas cidades. Povoados inteiros se transformaram em cemitérios. Calcula-se que a Europa tenha perdido a metade de sua população. Em Portugal, o impacto da epidemia também foi muito grande, tendo como consequência natural a drástica redução da mão de obra em todos os níveis. Os trabalhadores que sobreviveram exigiram salários superiores aos que vigoravam antes da peste, gerando forte reação dos proprietários de terras, que apelaram para o rei.
Como resultado, o rei Afonso IV, de 1325 a 1357, em 1349, ordenou que os proprietários e autoridades competentes determinassem as medidas necessárias. Foram fixados salários abaixo do que os trabalhadores esperavam. Tornaram obrigatória a aceitação da proposta por todos os trabalhadores e também obtiveram o direito de recrutar a mão de obra à força. Apesar deste elenco de medidas, passados 3 anos, os proprietários de terras permaneciam insatisfeitos com as dificuldades de recrutar trabalhadores pelo salário fixado. Em face do insucesso das medidas coercitivas, agravou-se a crise de abastecimento no país. Porém, o estabelecimento de um novo imposto, a cisa, ao incidir sobre as trocas comerciais realizadas no reino, constituiu a principal fonte de recursos para o Tesouro Real. A coroa, em consequência, estabeleceu uma política de incentivo às atividades mercantis. No entanto, se esta política de fato beneficiou o setor mercantil único capaz de, naquele momento, propiciar o sustento da nobreza, por outro lado subordinou aos próprios interesses do Estado. Do mesmo modo, as decisões quanto aos investimentos da empresa mercantil marítima eram tomadas por funcionários reunidos nos diversos conselhos régios, e não pelos diretamente envolvidos na questão. A nobreza também teve suas bases de poder atingidas pelo movimento de centralização régia, com a colocação em prática da lei mental. Por meio dessa lei, baixada por D. Duarte, de 1433 a 1438, em 8 de abril de 1434, os bens doados pela coroa à nobreza só poderiam ser herdados pelo filho varão legítimo mais velho. Isso permitiu à coroa retomar uma série de propriedades antes doadas às famílias nobres, reforçando seu poder e, de alguma maneira, minando as bases do poderio senhorial. Tal processo de centralização do poder foi o elemento essencial que permitiu ao reino português lançar-se na expansão ultramarina. Deve-se destacar ainda que os limites da extração das rendas obtidas com a agricultura fizeram a coroa voltar seus olhos às atividades comerciais e marítimas. O monopólio exercido pelas cidades italianas de Gênova e Veneza sobre as rotas de comércio com a Ásia levou os grupos mercantis portugueses a procurar outra alternativa para a realização de seus negócios e, consequentemente, para a obtenção de lucros. A saída seria a tentativa de contato direto com os comerciantes árabes, evitando o intermediário genovês ou veneziano. Para isso muito contribuiu a estrutura naval já existente no reino, cujo desenvolvimento foi estimulado pela coroa. A expansão marítima portuguesa caracterizou-se por 2 vertentes. A primeira, de aspecto imediatista, realizada ao norte do continente africano, visava a obtenção de riquezas acumuladas naquelas regiões através de prática de pilhagens. A tomada de Ceuta, no norte da África, Marrocos, em 1415, seria um dos exemplos mais representativos deste tipo de empreendimento e marca o início da expansão portuguesa rumo à África e à Ásia. Em menos de um século, Portugal dominou as rotas comerciais do Atlântico Sul, da África e da Ásia, cuja presença foi tão marcante nesses mercados que, nos séculos XVI e XVII, a língua portuguesa era usada nos portos como língua franca, aquela que permite o entendimento entre marinheiros de diferentes nacionalidades. Na segunda vertente, o objetivo colocava-se mais a longo prazo, já que se buscava conquistar pontos estratégicos das rotas comerciais com o Oriente, criando ali entrepostos, feitorias, controlados pelos comerciantes lusos. Foi o caso da tomada das cidades asiáticas. Tal modo de expansão também ficou marcado pelo aspecto religioso, cruzadas, pois mantinha-se a ideia de luta cristã contra os muçulmanos. 9 A expansão ultramarina permitiu, assim, uma convergência de interesses entre os setores mercantis e a nobreza, tendo o Estado o papel de controle e direção de tal empreendimento. O monopólio do comércio dos produtos asiáticos e o tráfico de escravos africanos, mão de obra para as regiões produtoras de matérias-primas, enriqueciam não só os grupos mercantis, como geravam vultosas receitas para o Tesouro Régio, as quais a coroa, em certa medida, repassava à nobreza através da doação de mercês, bens móveis e de raiz, bem como de privilégios. Cronologicamente e resumidamente, assim se deu o referido processo expansionista. Entre 1421 e 1434, os lusitanos chegaram aos arquipélagos da Madeira e dos Açores e avançaram para além do Cabo Bojador. Até esse ponto, a navegação era basicamente costeira. Em 1436 atingiram o Rio do Ouro e iniciaram a conquista da Guiné. Ali se apropriaram da mina, centro aurífero explorado pelos reinos nativos em associação aos comerciantes mouros, a maior fonte de ouro de toda a história de Portugal até aquela data.
Em 1441, chegaram ao Cabo Branco. Em 1444, atingiram a ilha de Arguin, no Senegal, onde instalaram a primeira feitoria em território africano e iniciaram a comercialização de escravos, marfim e ouro. Entre 1445 e 1461, descobriram o Cabo Verde, navegaram pelos rios Senegal e Gâmbia e avançaram até Serra Leoa. Entre 1470 e 1475, exploraram a costa da Serra Leoa até o Cabo de Santa Catarina. Em 1482, atingiram São Jorge da Mina e avançaram até o rio Zaire, o trecho mais difícil da costa ocidental africana. O navegador Diogo Cão explorou a costa da África Ocidental entre 1482 e 1485. No período 1487-1488, Bartolomeu Dias atingiu o Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, e chegou ao Oceano Índico, conquistando o trecho mais difícil do Caminho das Índias. Em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na costa sudoeste da Índia, estabelecendo a rota entre Portugal e o Oriente. Durante o reinado de D. João II, iniciado em 1481, a expansão ultramarina atingiu o auge com os feitos dos navegadores Diogo Cão e Bartolomeu Dias. Abriram-se, desse modo, novas e extraordinárias perspectivas para a nação portuguesa. O negócio das especiarias do Oriente, levadas para a Arábia e para o Egito pelos árabes e dali transportadas aos países europeus, por intermédio de Veneza, que enriquecera com o tráfico, vai se concentrar em novas rotas, deslocando o foco do comércio mundial do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Foi justamente um genovês, Cristóvão Colombo, quem abalou as pretensões de D. João II na sua política expansionista, ao descobrir a América em 1492. No retorno de sua famosa viagem, Colombo avistou-se com o rei de Portugal comunicando-lhe a descoberta. Anteriormente, o mesmo Colombo já havia oferecido seus serviços ao soberano português, que recusou a oferta baseada em informações dadas pelos cosmógrafos do reino, levando o genovês a dirigir-se a Castela, onde obteve apoio financeiro para sua famosa viagem. A mentalidade vigente na Europa no século XV se caracterizava por uma visão do mundo desconhecido como alguma coisa muito perigosa. Acreditava-se que nos oceanos viviam monstros terríveis, correntes traiçoeiras e intransponíveis à espera dos marinheiros. Uma mistura de conhecimentos geográficos com crendices e lendas que atormentava os homens do mar. Quando os navegadores dobraram o Cabo Bojador no reconhecimento da costa africana, isto foi considerado um grande feito, tendo em vista a visão existente do que existiria além naquele mar desconhecido. 12 anos levaram os portugueses na tentativa de ultrapassá-lo. Os cronistas da época assim se referiam: depois deste cabo não há gente ou povoação alguma, a terra não é menos arenosa que os desertos da Líbia, onde não há água, nem árvore, nem erva verde, e o mar é tão baixo, que a 1 légua de terra não há fundo mais que uma braça. As correntes são tamanhas que o navio que lá passe jamais nunca poderá tornar. Ora, qual pensais que havia de ser o capitão de navio a que pusessem semelhantes dúvidas diante? E mais por homens a que a razão de dar fé e autoridade em tais lugares, que ousasse de tomar tal atrevimento, sob tão certa esperança de morte como lhe ante os olhos se apresentaram. Nessa época vivia-se muito pouco se compararmos com os dias de hoje. A média de vida era de 30 anos, e um homem saudável de 60, uma raridade. Daí talvez o fato de indivíduos assumirem a vida do mar motivados pelo espírito aventureiro e também conscientes da grande incerteza de retorno. É necessário ressaltar a importante atuação das ordens militares no processo de expansão ultramarina, especialmente da riquíssima Ordem de Cristo. Constituída em 1319, com os bens lusitanos pertencentes à Ordem dos Templários, de 1119 a 1311, a Ordem de Cristo tornou-se aos poucos detentora de um grande poder no reino, o que despertou o interesse da coroa em absorver suas posses, quando do movimento, já referido, de centralização político-administrativa. Mais tarde, a obtenção do grão-mestrado da Ordem de Cristo por Dom João III, de 1521 a 1557, em 1522, permitiu ao monarca garantir a si próprio os poderes oriundos da influência da própria Ordem. Abalado com as notícias trazidas por Colombo, D. João II cogitou em mandar uma expedição em direção às terras recém-descobertas, convencido de que lhe pertenciam por direito. Pouco depois, a questão foi arbitrada por 3 bulas 10 do Papa Alexandre VI,
que concederam à Espanha os direitos sobre as terras achadas por seus navegadores a ocidente do meridiano traçado a 100 léguas a oeste das ilhas dos Açores e de Cabo Verde. Os portugueses discordaram da proposta e novas negociações resultaram na assinatura do Tratado de Tordesilhas, cidade espanhola, em 7 de junho de 1494, que garantiu à coroa portuguesa as terras que viessem a ser descobertas até 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. As terras situadas além desse limite pertenceriam à Espanha. João II morreu em 1495 e coube ao seu sucessor, Manuel, dar continuidade ao projeto expansionista. Durante sua gestão aconteceu a famosa viagem de Vasco da Gama, que partiu do Rio Tejo em julho de 1497, dobrou o Cabo da Boa Esperança, transpôs o Rio Infante, ponto extremo da viagem de Bartolomeu Dias, reconheceu Moçambique, Melinde, Mombaça e, em maio de 1498, após quase um ano de viagem, chegou a Calicut, na Índia. A façanha de Vasco da Gama colocou Portugal em contato direto com a região das especiarias, do ouro e das pedras preciosas, e, como consequência, a conquista do quase total monopólio de tais produtos na Europa, abalando seriamente o comércio das repúblicas italianas. A conquista da rota marítima para as Índias assumiu, na época, importância revolucionária e suas consequências imediatas empalideceram até mesmo o maior acontecimento da história moderna das navegações, o descobrimento da América por Cristóvão Colombo. A descoberta do Brasil. Vasco da Gama retornou a Portugal em julho de 1499 sob clima de grande excitação motivado pela descoberta da nova rota para a Índia. Pouco depois, a 9 de março de 1500, partiu em direção ao Oriente uma portentosa frota de 13 navios, 10 provavelmente eram naus e 3 navios menores, que seriam caravelas, incluída aí, uma naveta de mantimentos. De seu comandante, Pedro Álvares Cabral, sabe-se que nasceu na vila de Belmonte em 1467 ou 1468, segundo filho de Fernão Cabral, senhor de Belmonte, e de Dona Isabel de Gouveia. Na juventude teria prestado bons serviços à coroa nas guerras da África e por isso recebia 13.000 réis anuais. De qualquer modo, sabe-se da dúvida de Manuel na escolha do comandante da expedição, que no primeiro momento recaiu sobre Vasco da Gama. Cabral teria na época cerca de 30 anos e levava consigo marinheiros ilustres, como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, além de numerosa tripulação, perto de 1.500 homens, alguns degredados e 8 frades franciscanos, os primeiros religiosos mandados por Portugal a tais lugares. Uma das recomendações feitas a Cabral era que tivesse particular cuidado com o sistema de ventos nas proximidades da costa africana, fruto da experiência de Vasco da Gama. Na manhã do dia 14 de março, a frota atingiu as Ilhas Canárias, fazendo 5,8 nós de velocidade média. No dia 22, avistou São Nicolau, uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Na manhã seguinte, desgarrou a nau comandada por Vasco de Ataíde, que foi procurada exaustivamente e dada como perdida. Prosseguindo a navegação sempre em rumo sudoeste, foram avistadas ervas marinhas, indicando terra próxima. No dia 22 de abril, foram avistadas as primeiras aves e ao entardecer avistaram terra. Ao longe, um monte alto e redondo foi denominado Pascoal por ser semana da Páscoa. Na manhã seguinte, avançaram as caravelas sondando o fundo e fundeando a 1,5 milha da praia próxima à foz de um rio mais tarde denominado Rio do Frade. Após reunião com os comandantes, foi decidido enviar à terra um batel sob o comando de Nicolau Coelho para fazer contato com os homens da terra, quando se deu o primeiro encontro entre portugueses e indígenas. Durante a noite soprou vento forte, seguido de chuvarada, colocando em risco as embarcações. Consultados os pilotos, decidiu Cabral sair em busca de local mais abrigado, chegando em Porto Seguro, hoje Bahia Cabralha. Alguns tripulantes desceram à terra, não conseguindo se fazer entender nem ser entendidos pelos habitantes que falavam uma língua desconhecida. No domingo de Páscoa, rezou-se a missa e foi decidido mandar ao reino, pela naveta de mantimentos, a notícia do acontecimento. Nos dias posteriores, os marinheiros ocuparam-se em cortar lenha, lavar roupa e preparar a guarda, além de trocar presentes com os habitantes do lugar. Em 1º de maio, Pedro Álvares Cabral assinalou o lugar onde foi erigida uma cruz, próximo ao que hoje conhecemos como Rio Mutari. Assentadas as armas reais e erigido o cruzeiro em lugar visível, foi erguido um altar, onde Frei Henrique de Coimbra celebrou a segunda missa. No dia 2 de maio,
a frota de 11 navios levantou âncoras rumo a Calicut, deixando na praia 2 degredados, além de outros tantos grumetes, se não mais, que desertaram de bordo. Antes de atingirem o Cabo da Boa Esperança, 4 navios naufragaram e desgarrou-se a nau comandada por Diogo Dias, que percorreu todo o litoral africano, reencontrando a frota na altura de Cabo Verde, quando esta retornava a Portugal. Com 6 navios, Cabral alcançou a Índia, em setembro de 1500. Em Calicut, as negociações foram difíceis, surgindo desentendimentos com os indianos, quando portugueses foram mortos em terra, inclusive o escrivão da armada, Pero Vaz de Caminha, e o porto bombardeado. Em seguida, a armada ancorou em Cochin e Cananor, onde foi bem recebida, abastecendo-se de especiarias antes da viagem de retorno, iniciada no dia 16 de janeiro de 1501. No trajeto de volta, um navio perdeu-se no regresso e, dos que sobraram da esquadra, 5 retornaram ao reino. Em 23 de junho, a armada adentrou o rio Tejo concluindo sua jornada. Américo Vespúcio, de 1454 a 1512, navegador italiano que estava a serviço de Portugal. Foi representante dos Médicis em Sevilha. Teve em sua homenagem o novo continente batizado com o nome de América pelo cosmógrafo Martim Valdemoller em sua Cosmografia Introductio. O reconhecimento da costa brasileira. A expedição de 1501-1502. Preocupado em realizar o reconhecimento da nova terra, D. Manuel enviou, antes mesmo do retorno de Cabral, uma expedição composta por 3 caravelas comandadas por Gonçalo Coelho, tendo a companhia do florentino Américo Vespúcio. A expedição partiu de Lisboa em 13 de maio de 1501 em direção às Canárias, de onde rumou para Cabo Verde. Nessa ilha se encontrou com navios da esquadra de Cabral que regressavam da Índia. Em meados do mês de junho, partiu para sua travessia oceânica, chegando à costa brasileira na altura do Rio Grande do Norte. Na Praia dos Marcos, RN, deu-se o primeiro desembarque, tendo sido fincado um marco de pedra, sinal da posse da terra. A partir de então, Gonçalo Coelho deu partida à sua missão exploradora navegando pela costa, em direção ao sul, onde avistou e denominou pontos litorâneos, conforme calendário religioso da época 12. O périplo costeiro da expedição teve como limite sul a região de Cananéia, localizada no atual litoral sul do estado de São Paulo. 16 de agosto, 1501, Cabo de São Roque, RN. 28 de agosto, Cabo de Santo Agostinho, PE. 14 de setembro, Cabo de São Jorge, PE. 29 de setembro, Rio de São Miguel, AU. 4 de outubro, Rio de São Francisco, C. 1 de novembro, Baía de Todos os Santos, BA. 14 de novembro, Rio de São João, BA. 13 de dezembro, Rio de Santa Luzia, BA. 21 de dezembro, Serra de São Tomé, Rio de Janeiro. 1 de janeiro, 1502, Rio de Janeiro. 6 de janeiro, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 13 de janeiro, Rio Jordão, Rio de Janeiro. 17 de janeiro, Rio de Santo Antônio, Rio de Janeiro. 20 de janeiro, Porto de São Sebastião, Rio de Janeiro. 22 de janeiro, Rio e Porto de São Vicente, SP, e 29 de fevereiro, Rio de Cananéia, SP. Cristão Novo era o judeu que se converteu ao cristianismo por ocasião da Inquisição ocorrida na Europa. A expedição de 1500 e 2503. Essa segunda expedição foi resultado do arrendamento da terra de Santa Cruz, nome inicial das nossas terras, a um consórcio formado por cristãos novos, encabeçado por Fernando de Noronha, e que tinha a obrigação, conforme contrato, de mandar todos os anos 6 navios às novas terras com a missão de descobrir, a cada ano, 300 léguas avante e construir uma fortaleza. Segundo o almirante Mac Justo Guedes, essa viagem foi realizada entre o segundo semestre de 1502 e o primeiro semestre de 1503. A rota traçada pela expedição possivelmente seguiu o percurso normal até Cabo Verde, cruzou o Atlântico, passando pelo arquipélago de Fernando de Noronha, concluindo sua navegação nas imediações de Porto Seguro. A expedição de 1503-1504. Segundo as informações do cronista Damião de Góes, essa expedição partiu de Portugal em 10 de junho de 1503, era composta por 6 naus, e novamente foi comandada por Gonçalo Coelho. Ao chegar em Fernando de Noronha, naufragou a capitânia. Neste local deu-se a separação da frota.
Após aguardar por 8 dias o aparecimento do restante da frota, 2 navios, num dos quais se encontrava embarcado Américo Vespúcio, rumaram para a Baía de Todos os Santos, pois assim determinava o regimento real para qualquer navio que se perdesse da companhia do Capitão Mor. Havendo aguardado por 2 meses e 4 dias alguma notícia de Gonçalo Coelho, decidiram percorrer o litoral em direção ao sul, onde se detiveram durante 5 meses em um ponto cujas coordenadas indicam ter sido no litoral do Rio de Janeiro, onde ergueram uma fortificação e deixaram 24 homens. Logo depois retornaram a Portugal aportando em 18 de junho de 1504. Gonçalo Coelho com o restante da frota regressou a Portugal, ainda em 1503. As expedições guarda-costas. A costa do pau-brasil prolongava-se desde o Rio de Janeiro até Pernambuco, onde foram sendo estabelecidas feitorias, nas quais navios portugueses realizavam regularmente o carregamento desse tipo de madeira para o reino. Esse negócio rendoso começou a atrair a atenção de outros países europeus que nunca aceitaram a partilha do mundo entre Portugal e Espanha, dentre eles a França. As feitorias foram os primeiros estabelecimentos europeus ao longo da costa brasileira, não constituíam núcleos de povoamento e sim depósitos provisórios das riquezas retiradas da terra. O sobrenome de Jaques não é de origem francesa e sim devido aos membros dessa família serem oriundos de Jaca, cidade espanhola do Alto Aragão. Uma de suas primeiras providências foi trasladar, por motivo de segurança, a feitoria do Rio de Janeiro para Itamaracá, em Pernambuco. Martim Afonso de Souza contou com a presença e o auxílio de seu irmão Pero Lopes de Souza, que registrou em diário os principais acontecimentos da viagem. A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Em 1530, Portugal resolveu enviar ao Brasil uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza visando a ocupação da nova terra 18. A armada partiu de Lisboa a 3 de dezembro e era composta por 2 naus, um galeão e 2 caravelas que, juntas, conduziam 400 pessoas. Tinha a missão de combater os franceses, que continuavam a frequentar o litoral e contrabandear o pau-brasil, descobrir terras e explorar rios, e estabelecer núcleos de povoação. Em 1532, fundou no atual litoral de São Paulo a vila de São Vicente logo a seguir, no limite do Planalto que os índios chamavam de Piratininga, a vila de Santo André da Borba do Campo. Da Ilha da Madeira, Martim Afonso trouxe as primeiras mudas de cana que plantou no Brasil, construindo na vila de São Vicente o primeiro engenho de cana-de-açúcar. Ainda se encontrava no Brasil quando, em 1532, Dom João III decidiu impulsionar a colonização, utilizando a tradicional distribuição de terras. O regime de capitanias hereditárias consistiu em dividir o Brasil em imensos tratos de terra que foram distribuídos a fidalgos da pequena nobreza, abrindo à iniciativa privada a colonização. Martim Afonso de Souza retornou a Portugal em 13 de março de 1533, após ter cumprido de maneira satisfatória sua missão de fincar as bases do processo de ocupação das terras brasileiras. Cronologia: 1415, conquista da cidade de Ceuta pelos portugueses. 1421 e 1434, os lusitanos chegam aos arquipélagos da Madeira e dos Açores e avançam para além do Cabo Bojador. Até esse ponto, a navegação era basicamente costeira. 1436, os lusitanos atingem o Rio do Ouro e iniciam a conquista da Guiné. Ali se apropriam da mina, centro aurífero explorado pelos reinos nativos em associação aos comerciantes mouros, a maior fonte de ouro de toda a história de Portugal. 1441, chegam ao Cabo Branco. 1444, atingem a ilha de Arguim, onde instalam a primeira feitoria em território africano, e iniciam a comercialização de escravos, marfim e ouro. 1445 e 1461, descobrem o Cabo Verde, navegam pelos rios Senegal e Gâmbia e avançam até Serra Leoa. 1470 a 1475, exploração da costa da Serra Leoa até o Cabo de Santa Catarina. 1482 e 1485, o navegador Diogo Cão explorou a costa da África. 1487, Bartolomeu Dias atingiu o Cabo das Tormentas, no extremo sul do continente, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, e chegou ao Oceano Índico, conquistando o trecho mais difícil do Caminho da Índia. 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. 1494, assinatura do Tratado de Tordesilhas. 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na costa sudoeste da Índia. 1500, descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral.
Em 1519, Fernão de Magalhães chegou às Filipinas passando pelo extremo sul do continente americano.